Bem-vindos ao Baú do Trader, eu sou o Paulo Bittencourt e eu vou repetir um vídeo que dias atrás eu fiz uma live que por algum motivo a transmissão ela saiu truncada, o vídeo saiu bastante truncado, não o áudio, mas a imagem. Então eu decidi refazer esse vídeo. Como ele não ficou gravado, é bem provável que ele tenha alguma pequena diferença em relação a aqueles que assistiram a live, né? Então vejamos, eu me baseei primeiramente numa matéria que foi publicada dias atrás, onde o título era: metade dos investidores no Brasil migrou de instituição financeira nos últimos 3 anos. E aí eu comecei a fazer uma série de críticas com relação a isso, porque evidentemente tem uma consultoria que é quem gerou toda essa estatística e tal, que eu questiono bastante. Coisas como, por exemplo, 53% das pessoas entrevistadas alegaram que a migração decorreu da busca por produtos ou serviços que não eram ofertados pelo banco de origem. Eu realmente discordo. O maior motivo de migração de uma instituição financeira é um descontentamento no atendimento. Realmente, no momento em que você precisa da instituição financeira para resolver algum problema, alguma coisa que não está correta, um lançamento, uma coisa que aconteceu, uma fraude, e aí você não acha ninguém. Você não acha ninguém que consiga resolver. Então, sinceramente, hoje existem plataformas com todos os produtos que você possa imaginar, não necessariamente vinculados à sua instituição financeira, ao seu banco. Então, você já procura outros produtos em instituições que são corretoras, gestoras, né? Então não é isso que faz você simplesmente abandonar o relacionamento migrando para outra instituição financeira. Afinal de contas, muitas vezes o salário, por exemplo, você recebe, a empresa define em qual banco ela vai pagar o salário daquela pessoa, do colaborador. Você pode até retirar o dinheiro dali, mas você não vai encerrar realmente a conta, porque você precisa que o salário caia ali, né? E aí vem todo aquele discurso que a participação dos bancos incumbentes no mercado de gestão de fundos e investimentos no Brasil caiu de 69% em 2017 para 53% em 2022. Os bancos primeiro estão se lixando desse negócio de ter fundos, sempre foi um estorvo. Eles têm as gestoras dele por obra do acaso, tá certo? Do ofício, né? Onde ele ganha dinheiro em outras áreas, né? Muito mais rentáveis. Eu sei bem disso. A área de fundos de investimento para os bancos é um mal necessário para eles, né? E hoje eles colocam os produtos através de várias corretoras, de outros distribuidores. Então essa conta, quando você vê diretamente o vínculo do fundo de investimento vinculado a uma instituição financeira, na verdade ele está distribuindo isso por outros canais, né? Agora, ele propriamente, o investimento dele naquela gestora própria, com certeza é uma coisa que ele não tem tanto interesse, mesmo porque o percentual da população brasileira, se você pegar mais de 200 tantos milhões de brasileiros que têm aplicações, é muito pequeno. Então, vocês vejam, o que os bancos, evidentemente, eles foram descobrindo é que essa massa de investidores, ela nunca cresce, não cresce. Eu posso dizer para vocês com a experiência de mais de 30 anos, ela não cresce. O número de CPFs ativos para essa categoria que tem fundo de investimento, que investe, percentualmente, ele continua o mesmo há mais de 20 anos. Então é só um rouba-monte, né? O cliente sai daqui, vem para cá, oferece, aí tem as milhas, aí você vem para cá e tal, mas esse número não cresce. E aonde o banco ganha dinheiro com tarifa, com cheque especial, com crédito pessoal, com financiamento, né, de veículos e tarifas. Né? Os bancos nacionais pagam toda a folha salarial só com tarifas, pode ter certeza.
que eu conheço bem, pode ter certeza. E aí tem sempre aqueles, né, como é uma consultoria internacional, então o executivo aqui no Brasil tem que usar aqueles termos. Então a briga agora está sendo pelo share of wallet. Isso é besteira. Isso é besteira. Ninguém mais se vincula a uma instituição porque tem o débito automático, o seguro do carro, não sei o que é o share of wallet, é o número de produtos que você tem na cesta que impede que saia. Isso também é outra grande besteira. E aí, dessa matéria, eu me motivei a comentar como é que funciona essa questão do que eu chamei de gestoras mágicas, né? São gestoras de terceira, quinta categoria que se aproximam, por exemplo, de instituições, como aconteceu recentemente, como é uma instituição da área médica famosa, que perdeu centenas de milhões de reais com uma daquelas gestoras desse tipo que eu estou falando, que simplesmente perdeu mais de 70% do patrimônio com operações mirabolantes. Agora, como é que uma instituição dessa vai investir mais de 100 milhões de reais? Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Existem os prepostos. Os prepostos são escritórios, aqueles assessores. Eles montam um escritório, se credenciam e eles se ligam àquele gestor para ser o preposto para vender o produto do gestor. Só que ele já está ali no município e eles atacam principalmente o regime RPPS de Previdência. Então, cuidado, você, se for funcionário público municipal, tome cuidado, avalie, questione por que o município escolheu uma gestora mequetrefe de quinta categoria para investir o seu dinheiro. É o regime particular de previdência social. Lá na frente, quando você precisar do dinheiro, esse dinheiro vai ser pulverizado, não vai existir, né? Mas aquele escritório, geralmente mancomunado com pessoas ligadas à municipalidade ali, eles indicam, porque tem um conselho, né, que diz, não, vamos investir nessa gestora e tal. E se vocês virem, esse escritório, ele recebe, se for um fundo de taxa 1,5% ao ano, ele vai receber 0,5%. Provavelmente ele vai receber próximo de entre 0,3% a 0,5% ao ano sobre o volume, né? Isso explica por que a sanha para dominar, por exemplo, fundos de pensão de empresas estatais, que aí no caso são bilhões que estão ali. Porque o presidente indicado desses fundos de pensão, ele vai dominar ali o conselho também é escolhido por todo o pessoal, e vai escolher essas gestoras mequetrefes, porque depois ele paga por fora, né? Você investe aqui, aí eu dou para você aqui, tá certo? Tal. Isso explica a falência de fundos do portos, postales, né, que simplesmente ficaram com o patrimônio dilapidado, né? Mas aí você tinha umas gestoras e tinha os prepostos, que eram desses escritórios que faziam intermediação e tal. Então, por isso a importância de dominar esses fundos de previdência de empresas estatais, né? Não é o interesse ideológico, é o interesse do dinheiro, né? Sem falar que aquele fundo de previdência pode ser muito útil, né, para interferir comprando ações de empresas e tal, e interferindo, né, em empresas que isso se julgue que não poderia ficar sob o controle, por exemplo, da iniciativa privada. Então a gente já viu isso no passado com as empresas do setor de telecomunicações, né? Vários desses fundos interferiam na gestão dessas empresas que tinham sido privatizadas, né? E aí, voltando então às gestoras mágicas. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é quando aquele assessor vem para você e diz, olha, esse fundo é borrada, olha quanto que ele está valorizando. Aí você faça a seguinte análise. Bom, primeiro, um fundo ele fica hibernando por 6 meses, que você não pode fazer divulgação pública de cota e tal, essa coisa. Mas eles espertamente colocam dinheiro numa coisa ali que eles sabem, muitas vezes o custo fixo do fundo ele combina com o administrador
que o administrador não lance, ele paga por fora para o administrador, isso acontece, certo? E aí a cota voa. Depois de 6 meses ele começa a divulgar, e é evidentemente que ele tem um resultado excepcional. Vocês vão ver isso agora quando a taxa Selic cair, vocês vão ver que vão aparecer uma série de lampadinhas, né, aqui do professor Pardal, com fundos mirabolantes que já estão na caixa guardados desde já. E aí ele decola. E aí ele mostra sempre no gráfico o resultado acumulado desde o lançamento do fundo, o que é uma falácia. Porque o que você tem que mostrar são janelas, por exemplo, de 6 meses, 12 meses, e é uma janela móvel. Você vai movendo mês a mês, tira o último mês e vai colocando mais um mês. Então podemos ter 6 meses, andou mais um mês, joga o último mês de 6 meses para trás. Pode ser 12 meses, você joga aquele que seria o 13º, né? E vai andando. E aí você vê a rentabilidade, vai montando um gráfico. Qual é a rentabilidade nessas janelas? Por que isso é muito mais efetivo do que você mostrar o rendimento acumulado? Porque no rendimento acumulado, você não tem a percepção de qual é o retorno de investidores que entraram em momentos diferentes no tempo. Então o gráfico acumulado faz você acreditar que você também vai ter esse retorno ao longo do tempo. Só que isso não é verdade, não necessariamente é verdade. Se for um gestor que entrega de uma maneira consistente, nessas janelas que você fez, todos eles vão ficar mais ou menos equilibrados. Pode ter até uma janela que seja um pouco maior, uma janela um pouco maior, mas eles vão ter o formato, é mais ou menos equilibrado. Agora, o que você vai notar nesses fundos das gestoras mágicas é que só quem entrou lá atrás teve um retorno excepcional. E à medida que as janelas vão se colocando, você vai vendo um declínio de retorno. Pode ainda dar um retorno hoje, mas é muito menor do que houve 2 anos atrás, por exemplo. Então é muito interessante quando eu vejo, por exemplo, tabelas onde o cidadão mostra um fundo que diz assim, olha, 24 meses, olha o retorno, 24 meses, 50% em 24 meses. Ele está acumulando 24 meses. Só que a maior porrada foi ali nos primeiros 6 meses, 8 meses, 10 meses do nascimento do fundo, com um patrimônio pífio de 50, 60, 70 milhões de reais. Vocês entendem a mágica? Vocês entendem a mágica? Mas para você, em 24 meses, deu 50%. Quando você olha a tabela de 12 meses, dá 20%. Interessante. Então, 24 meses deu 50%. Em 12, deu 20%. Se mostrar uma tabela de 6 meses, vai cair para 8%. Então, se vocês fizerem as contas do ponto de vista anualizado, 2 anos era 50%, estão fazendo uma conta simples, como se fosse 25% ao ano, mas já com 1 ano caiu para 20%. Aí quando a gente olha 6 meses, é 8%. Quer dizer, 8 como se fosse, seria como quase fosse 16%. Vocês entendem que a rentabilidade anualizada ela só está caindo, mas o cara, quando ele mostra para você no gráfico, é maravilhoso, porque no acumulado agora de 2 anos é 50%. Vocês entendem a mágica? Por isso que eu chamo de gestoras mágicas. E você vai entrar agora, porque aquele assessor está mostrando para você aquela coisa que está ali no pratinho, olha isso aqui, essa gestora. Você já pesquisou essa gestora independente, como tem aqui na matéria? Gestora independente do quê? Se ela vende por esses canais, né, muitas vezes ligados inclusive a bancos, certo? É independente no quê? Você já pesquisou quem são os sócios? Já fez lá um Google? Já foi na CVM para ver quantos processos esses caras já tomaram? No caso da Asset aí, que agora está com as cotas bloqueadas, vocês já viam que o cara já era problemático, já tinha problemas ali, né? Mas o cara não se pergunta, você vai colocar o seu dinheiro num negócio que só o assessor falou para você que a gestora é porrada. Então você não fez o chamado, não fez nenhum due diligence. Hoje, com a facilidade que você tem de fazer pesquisa, é um grande erro. É um grande erro. Você, é o seu dinheiro,
Então você tem que saber na mão de quem você está entregando o seu dinheiro para esse gestor. Sabe por quê? Porque à medida que agora, passado mais de 6 meses, aquele assessor que ganha aquela comissão para vender aquilo, certo? Você devia perguntar para o cara, toda vez que o cara te oferecer, você ganha quanto para me oferecer isso aqui? Qual o rebate que você tem? O fundo, a taxa é 1%? Então você ganha quanto? É 0,30%? Então o seu interesse é 0,30% e tal, né? Veja se ele vai oferecer título público para você. Você já percebeu que o assessor nunca liga para você para oferecer título público? Por quê? Porque a taxa de carregamento cobrada lá pela B3 é 0,20 ao ano, né, fatiado ali, cada 6 meses ele cobra metade, e há um repasse ali para a corretora. Então, isso chega na ponta se alguém vendeu. Mas ele vai receber de 0,20, talvez ele receba 0,05. Por isso que ele não vai ligar para você para oferecer título público. E veja a rentabilidade do título público, e a segurança, e a liquidez. E aí, quando ele oferecer aquele fundo da gestora mágica, você está entrando e aqueles sócios daquela gestora mágica que colocou o dinheiro lá atrás para fazer aquele top, aquela coisa toda, ele está resgatando, ele está tirando. Então você vai ficar junto com um monte de outros, que agora dessa gestora aí, estão todos eles pendurados na parede, né? Pendurados na parede, e os caras já tiraram o dinheiro deles naquela subida astronômica das cotas. Então, agradeço se você acompanha esse vídeo até o final. Tudo que eu estou falando é com 35 anos de experiência nesse mercado e realmente eu sei muito bem do que eu estou falando, tá certo? Só não posso dar os nomes porque ficaria um pouco desagradável, mas a vida nesse mercado realmente é assim, tá certo? Então não seja aquele otário para essa turma das gestoras mágicas.